Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Começo esse vídeo saudando você e agradecendo por estar comigo em mais esse vídeo aqui do meu canal, agora nessa nova fase, ultrapassando os 2 milhões de inscritos e buscando os 10 milhões, hein? Olha que projeto ousado. Por que 10? Porque é só com 10 que o YouTube vai mandar mais uma plaquinha aqui pra gente. Então conto com a sua ajuda para pulverizar, divulgar, espalhar esses vídeos. E o vídeo de hoje que eu trouxe aqui para você é algo que realmente deveria ser difundido, espalhado. Por quê? Porque a gente vai falar de um tema que infelizmente acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo, que é a depressão. E quando eu falo depressão, eu tenho que colocar aqui o seguinte, ó, depressão barra ansiedade. Por quê? Porque por mais que quando a gente vai lá no livro de psiquiatria, de neurologia, e a gente dá uma lida nos sintomas da depressão e nos sintomas da ansiedade, e eles sejam muito distintos, aliás, alguns sintomas aqui vão ser iguais nas duas patologias, mas a imensa maioria são distintos, né? Mas por mais que eu leia que os sintomas são diferentes, eu tenho que sempre pensar que a base dessas doenças pode ser a mesma coisa, pode ser a inflamação. Então eu vou trazer hoje aqui, vou falar muito de depressão, mas esse vídeo ele não serve só para depressão. Ele serve para depressão barra ansiedade. Vamos falar também aqui assim, ó. A gente fala de ansiedade e bota uma barrinha aqui também para falar de bipolaridade. Ó, tudo manifestações que a gente vai entender aqui nesse vídeo de onde isso pode estar começando. Primeiro que falar de algo tão impactante, tão predominante, porque sim, estima-se que 84% das pessoas no Brasil apresentem algum nível de depressão ou de ansiedade, tá? Todos esses pacientes, 84%, estão tomando antidepressivos ou ansiolíticos? Não, claro que não. Ainda bem que não. Mas são pessoas que apresentam alguma queixa, algum nível de depressão ou de ansiedade. Bom, então quando a gente está frente a algo tão pandêmico, é óbvio que isso aqui não tem uma única causa, tá? Pacientes com depressão, com ansiedade, vão apresentar esses sintomas por uma infinidade de causas que está cada vez mais comum nesse mundo moderno, né? A gente vai falar aqui, vou dar um simples exemplo, tá? Ansiedade, que é algo super comum. Quer ver? Eu sou da época em que a minha mãe escrevia uma carta para algum parente, familiar, amigo, e essa carta voltava com uma resposta assim, tipo 15, 20 dias depois. Então, ia uma carta, né? Por exemplo, assim, vamos falar de 30 anos atrás. Uma pessoa ia morar na Europa. Falar pelo orelhão, falar pelo telefone de casa era caríssimo, né? Porque a conta telefônica vinha muito cara. O que a gente fazia? Escrevia uma carta, botava um selo, ia no correio, despachava, aquilo chegava na Europa, sei lá, 3, 4 dias depois, a pessoa lia, ela respondia com uma outra carta e a carta voltava, tá? O que acontece hoje quando algum parente, algum amigo vai morar na Europa? A gente pega, abre o WhatsApp e manda um WhatsApp. E se essa pessoa demorou mais de 12 horas para responder esse WhatsApp, a gente já começa a ficar ansioso. Pô, mandei de manhã, essa pessoa ainda não leu, não respondeu. Ou pior ainda, se ela leu, apareceu ali como lido e ela não respondeu imediatamente, a gente já começa a ficar num nível de ansiedade. Ou seja, esse nosso novo mundo com excesso de conectividade, essa palavra está muito associada a causas de ansiedade. Esse cenário todo, ele implica demais em bagunçar o nosso sistema nervoso central. Mas o tema de hoje não é para falar dessas outras causas, e sim
de uma causa que, por mais que a medicina, vamos falar assim, a medicina antiga, né, a medicina Ayurveda, a medicina chinesa, ela já falava muito dessa relação do intestino com o cérebro, onde o cérebro e o intestino andavam juntos. Isso é antigo, isso é milenar, mas a medicina atual, a medicina científica, ela fala disso há mais ou menos 2 décadas, tá? Então faz aí mais ou menos uns 20 anos que se estudou mais esse eixo, tá? Chama sistema neuroentérico. O que entérico é intestino. Então assim, ó, eixo neuroentérico, né? Comunicação de cérebro com intestino. E quem faz essa comunicação aqui do cérebro com o intestino? Um nervo chamado nervo vago. Então existe um nervo, tá? Eu até vou fazer o seguinte, eu até vou desenhar isso daqui melhor para a gente entender, ó. Agora vem a hora em que eu preciso do Fernando, para o Fernando mostrar que isso daqui era para ser um cérebro e aqui embaixo era para ser um intestino, ó. Aqui o ânus, aqui o intestino delgado, aqui o intestino grosso. Ajuda aí, Fernando. Pronto, ó. Agora eu vou desenhar aqui um eixo de comunicação que é o nervo vago. Esse eixo aqui, que comunica através de um nervo, ele é tanto no sentido aferente como eferente, ou seja, ele sobe e desce. Porém, a parte do eixo que comunica o intestino com o cérebro representa 90%, enquanto que a parte que comunica o cérebro com o intestino representa apenas 10%. Ou seja, a maior parte do estímulo é sempre do intestino para o cérebro, tá? Bom, quando se descobriu isso, começou-se a estudar esse eixo e tudo que envolvia ele. E qual foi a primeira coisa que se descobriu aqui? Que é no intestino que nós produzimos de 90 a 95% da serotonina e também em torno de 50% da dopamina. O que é serotonina e dopamina? Simplesmente os principais neurotransmissores que vão ser utilizados entre os neurônios para propagar um estímulo de sensação de bem-estar. Vamos desenhar aqui, ó. Olha só. Vou desenhar para vocês aqui então um neurônio e outro neurônio. O que é neurônio? É a célula do cérebro, uma das células, né, do cérebro. Quando eu estou mandando um estímulo, ele tem que seguir um caminho. Esse estímulo pode ser da dor, pode ser da temperatura, pode ser da felicidade, do bem-estar, pode ser qualquer estímulo aqui, tá? Esse estímulo, ele tem que conversar entre um neurônio e outro. Mas entre um neurônio e outro aqui, existe uma coisa que a gente chama de fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? Por que chama sináptica? Porque quando um neurônio conversa com o outro, a gente chama isso de sinapse. Então, ó, sinapse é igual a conversação entre os neurônios. Há um estímulo ser passado de um neurônio para o outro. Só que tem uma fenda que impede essa sinapse. Por isso que a gente chama ela de fenda sináptica. Para que esse neurônio possa conversar com esse, eu preciso de uma ponte aqui no meio. Quem é essa ponte? Essa ponte será o neurotransmissor. Dopamina, serotonina, né? A gente fala assim, gotículas de dopamina, de serotonina tem que estar aqui no meio para fazer essa ponte acontecer e um neurônio passar a comunicação para o outro. Agora, uma coisa interessante aqui, quer ver? Não existe a condução da tristeza, por exemplo. Qual é o neurotransmissor da tristeza? Da tristeza não tem. Da infelicidade não tem. Então, não existe tristeza e infelicidade aqui. O que existe
é a ausência de alegria e felicidade. Quando eu não tenho aqui esse neurotransmissor, serotonina ou dopamina, eu não estou feliz. Por quê? Porque não tem neurotransmissor. Tá, e se eu não fiquei feliz, o que sobrou? Sobrou a tristeza e a infelicidade. Então o que eu faço? Eu dou para esse paciente uma fluoxetina, uma venlafaxina, uma paroxetina, que são os remédios químicos. Não deveria ser a primeira escolha a dar para o paciente. Por quê? Porque muito possivelmente o paciente não está triste ou ansioso porque o corpo está sentindo falta de venlafaxina, de fluoxetina, de paroxetina. Não é isso. O meu corpo está sentindo falta de fluoxetina, por isso que eu estou triste. Então vou tomar uma fluoxetina e fiquei feliz. Então era isso que faltava no meu corpo. Não. O que está faltando no teu corpo é serotonina, é dopamina, é um neurotransmissor. E na falta dele, o que vai acontecer? Você não tem a sinapse. Ok? Então acompanhando até aí, a gente já volta para falar. Aliás, não, a gente não volta não. Vamos falar aqui agora que é importante entender o seguinte. Eu falei que 90 a 95% da serotonina é produzida no intestino. E os outros 5% ou 10% são produzidas aqui, ó, nesse neurônio, no corpo do neurônio. Então 5 a 10% da serotonina é produzida no neurônio. Aí vem a pergunta, eu tenho um paciente que está depressivo ou que está ansioso e tudo isso pode ser por conta de neurotransmissor, tá? O que eu faço? Eu atuo dando um remédio. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu dou um remédio para ele para fazer com que esse 5 a 10% da serotonina funcione melhor, ou eu tento fazer com que ele produza mais serotonina no intestino, porque aqui, ó, eu estou falando de até 95%. Como que o remédio age aqui, ó? Esses remédios que eu citei, eles são chamados de ISRS, tá? Essa é a classificação do remédio. O que significa? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Por que inibidor seletivo da recaptação de serotonina? Porque olha só, esse neurônio aqui produziu serotonina. Pouquinho, 5 a 10%. O que ele faz? Ele joga a serotonina aqui, ó, tá? Jogou. Aí agora aconteceu a sinapse e a felicidade passou. Estou usando um exemplo aqui meio infantil, né? Uma linguagem totalmente infantil, mas é assim que funciona, né? A felicidade passou, tá? Bom, aí vai acontecer a recaptação. O mesmo neurônio que botou serotonina, ele vai recaptar de volta, tirando da fenda sináptica. O que é o remédio? Ó, é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ele inibe a recaptação, fazendo com que esse pouquinho de serotonina que foi produzida no cérebro fique mais tempo aqui na fenda sináptica, dando essa sensaçãozinha de mais felicidade, sensação de mais bem-estar. Legal. Só que eu estou trabalhando com essa mixaria aqui e não estou trabalhando com o que eu deveria estar trabalhando, tá? Então, por isso que muitas pessoas, e agora eu quero deixar até um pedido para quem está assistindo aqui esse vídeo e já recebeu um diagnóstico desse de depressão, de ansiedade e recebeu uma prescrição de um remédio como esses, né? Ansiolíticos, antidepressivos. Eu quero que você conte aqui para mim qual foi a tua experiência, se realmente mudou a tua vida ou não. Por que eu estou convidando você a escrever? Porque o que eu vejo no meu consultório são muitas pessoas que estão tentando se tratar através de medicamentos como esse e falam, Samuel, eu melhorei um pouquinho, mas eu não estou bem. Então, vamos entender por que a imensa maioria das pessoas melhora um pouquinho, mas não fica bem, porque a gente está trabalhando na pontinha, usando o mínimo que eu poderia estar usando como recurso, tá? Aí você vai perguntar assim, tá, Samuel, mas e como é que eu faço para melhorar essa serotonina aqui do meu intestino? Bom, a serotonina, ela é produzida. Só que ela não vem
pronta, né? Ela precisa ser produzida. E para eu produzir serotonina, eu tenho uma sequência de transformações bioquímicas aqui, ó, L-triptofano. Ó, o L-triptofano é um aminoácido que está na tua comida. Vários alimentos têm triptofano. Sempre falo aqui que a banana é riquíssima em triptofano. E o triptofano, ele precisa receber um radical OH, que a gente chama de radical hidroxila. Ele tem que receber esse radical para ele virar um triptofano hidroxilado. Aí ele vai virar um 5-hidroxitriptofano. Ó, 5-hidroxitriptofano, ou o famoso 5-HTP. Quem faz essa transformação é uma enzima chamada triptofano hidroxilase. Ó, triptofano hidroxilase. Ela hidroxila, ela bota um radical hidroxil aqui. E o 5-hidroxitriptofano, ele vai se converter em serotonina. Tá, vamos lá. O que eu preciso para isso acontecer no meu intestino? O meu intestino não pode estar inflamado. Se o intestino estiver inflamado, não é a triptofano hidroxilase que vai trabalhar. Quem vai trabalhar é uma outra enzima chamada indoleamina 2,3-dioxigenase. Idoleamina 2,3-dioxigenase. Isso aí, a famosa IDO. E se essa enzima IDO atuar no triptofano, ela vai transformar o triptofano em ácido quinurínico ou quinurininas, tá? O ácido quinurínico é extremamente tóxico para o cérebro, muito tóxico. Ele gera estresse mental, ele gera tudo isso aqui, ó, ele gera ansiedade, depressão, TDAH, ó, TDAH, hein? Um diagnóstico hoje, eu digo assim, né, pelo que a gente percebe, hoje a cada 10 pacientes que procuram um neurologista, 14 recebem um diagnóstico de TDAH. Como assim, Samuel? 10 pessoas foram lá, 14 receberam um diagnóstico? É, porque as 10 que estão lá recebem um diagnóstico, só que umas 4 vão falar assim, olha, mas o meu irmão também tem isso. Aí o médico vai dizer, então ele também tem TDAH. O irmão que está em casa recebeu o diagnóstico à distância, porque todo mundo tem uma queixa de TDAH. Ó, está muito associado a excesso de ácido quinurínico no cérebro. Por quê? Porque o intestino das pessoas está inflamado. E essa inflamação intestinal, ao invés de usar o triptofano para virar 5-HTP e serotonina, o triptofano vai virar ácido quinurínico e vai piorar toda essa questão do sistema nervoso central. Como é que eu sei se o meu intestino está inflamado? Bom, duas formas. Primeira, se você tem um intestino com fezes que não estão boas, um dia está mais mole, outro dia está mais dura, não vai no banheiro todo dia, bom, já posso informar que o teu intestino não está saudável. Muito provavelmente você está formando ácido quinurínico. Agora, mesmo que o teu intestino funcione bem, todo dia aquele cocôzinho instagramável, que você pode bater uma foto, botar no Instagram de tão bonito que é o teu cocô, o famoso cocô bananinha, né? Na escala de Bristol é o cocô mais bonito que tem. Ok, ele é bonito, mas você consome alimentos geradores de processo inflamatório. Você consome alimento industrializado, você consome embutido, você bebe álcool, você toma leite de vaca, come queijo, come trigo, come pão, come massa, come bolo, come tudo isso que hoje é a base da alimentação das pessoas. Mesmo que o teu cocô seja bonito, existe uma enorme probabilidade, eu vou dizer 99,9% de probabilidade de que você esteja transformando o teu triptofano no que não deveria e está deixando de produzir serotonina. Bom, isso tudo, muita gente que está nesse canal aqui comigo já sabe, porque eu já expliquei isso, já falei muitas vezes sobre como tratar a depressão através do tratamento do intestino. Legal, só que aí vem a grande pergunta que todo mundo faz. Samuel, legal, eu já ouvi esse papinho antes, porém, tá cheio de artigo mostrando que
a serotonina produzida no intestino, serotonina, não pode chegar até o cérebro, porque o cérebro é protegido por uma membrana chamada barreira, vamos botar aqui, ó, barreira hematoencefálica. E essa barreira existe, tá? É a barreira, é uma película, é tipo um véu que protege o cérebro para que o sangue não chegue no cérebro sem estar limpo. O sangue não pode levar para o cérebro algo que seja tóxico. Então tem essa membrana aqui, que é uma espécie de filtro. E o que a gente sabe? Que a serotonina, ela não tem a capacidade de atravessar a membrana, a barreira hematoencefálica. Peraí que caiu aqui meu microfone. Então, realmente, produzir serotonina no intestino aparentemente não ajudaria o cérebro a fazer sinapses, né? Porque ela não iria chegar no cérebro. E isso já teve um monte de artigo publicado mostrando isso e tentando derrubar toda a teoria de que o intestino pode atuar no cérebro. Bom, aí eu vou explicar para você por que eu disse teoria. Porque é uma teoria que não se concretiza. Por quê? Existem 5 tipos de receptores de serotonina, tá? 5 tipos. Vou colocar eles aqui e o Fernando vai colocar uma foto aqui pra gente, ó. O 5-HT1, e o 5-HT1 tem 3 divisões aqui. O 5-HT2, todos eles têm os subtipos, tá? O 5-HT3, o 5-HT4 e o 5-HT5. Então eu tenho 5 receptores no sistema nervoso central, bem aqui, ó. Quer ver? Vamos até apagar aqui, ó. Eu tenho aqui um neurônio, lembra o desenho, ó? Um neurônio, outro neurônio, tá? Aqui, ó, nesse neurônio aqui, na membrana dele, eu tenho os 5 receptores. Então, quando é colocado serotonina aqui, esses receptores é que vão fazer a leitura e receber a serotonina. Ó, 5-HT1, T2, T3, T4, T5. Detalhe é que existe receptor 5-HT3 aqui no nervo vago, que é quem leva todo esse estímulo para o cérebro. Então, sim, a serotonina produzida no intestino, ela tem participação nas sinapses do sistema nervoso central, tá? Você vai ler um monte de gente tentando derrubar essa teoria, mas existe base científica provando isso, provando que eu tenho receptor, claro que é muito menor, vamos deixar isso claro, concordo que toda a serotonina produzida no cérebro, ela é, vamos dizer assim, no mínimo 5 vezes mais potente. Por quê? Porque ela tem como acessar estes 5 receptores aqui. Mas a serotonina produzida no intestino atua em um desses receptores. Então, vamos lá, eu produzo até 9 vezes mais no intestino. Por mais que ela tenha menos efetividade, são 9 vezes mais. Na quantidade, ela tem que fazer alguma coisa. E a gente percebe na prática que isso funciona. Porque o paciente que melhora a sua microbiota intestinal tem muito mais facilidade em tratar de forma natural, sem precisar de remédios, a depressão ou a ansiedade. Então o vídeo de hoje era para trazer exatamente essa questão. Serotonina do intestino não funciona no cérebro. Então o intestino deixaria de ser enaltecido, como ele é hoje, né? Chamado de o segundo cérebro. Não, ele pode continuar sendo chamado de o segundo cérebro por um detalhezinho, que é o receptor 5-HT3, que faz esse papel de receber toda a serotonina produzida no intestino e no nervo vago mandar estímulo de sensações
de propagar sensações de bem-estar e felicidade, que é o que está faltando no sistema nervoso central da imensa maioria da população. Então, para a gente não alongar demais esse vídeo, não ficar chato, a informação é essa. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma navegada aqui no meu canal do YouTube, porque eu já fiz muitos vídeos falando sobre serotonina, sobre bioquímica da felicidade. O Fernando vai colocar aqui, ó, um dos videozinhos legais que se chama Bioquímica da Felicidade, que eu explico como fazer a transição de um tratamento com antidepressivos, né? O vídeo não explica como você para de tomar antidepressivo de forma alguma, nem incentivo isso, tá? A ideia aqui não é incentivar ninguém a parar de tomar antidepressivo ou ansiolítico, a ideia é levantar aqui uma possibilidade de um tratamento natural que você pode começar a fazer para melhorar o teu ambiente e no futuro você talvez conseguir diminuir a dose ou até mesmo parar de tomar remédios químicos como esses que eu citei no início do vídeo. Vou deixar bem claro, né? Porque depois vai ter um monte de gente aí, não quero mais tomar remédio. Não, calma lá. Se você precisou tomar esse remédio, é porque você tem uma disfunção que precisa ser tratada. Então, primeiro, trate isso com uma dieta anti-inflamatória, uma alimentação plant-based, uma alimentação do Mediterrâneo. Tudo isso vai ajudar o teu intestino. Procura um nutricionista especializado nisso para que você aumente as chances de, no futuro, talvez, conseguir não precisar mais tomar remédio se você toma. Agora, se você está passando por uma fase triste, depressiva e não toma remédio, é importante você começar esse processo aqui para talvez nem precisar chegar na fase de tomar medicamento. Você pode construir a sua saúde através dos cuidados com o intestino. Eu espero que esse vídeo tenha trazido esse recado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, além daquele like, compartilha esse vídeo, bota no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, ainda mais se lá tiver aquele parente, aquele amigo que está precisando ouvir essa dica porque está passando por algum momento aí não tão legal na sua saúde emocional. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando também que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.